TSE cria regra que dá autonomia para ministros tirarem do ar notícias eleitorais que consideram inverídicas. Primeira-ministra da Inglaterra, Liz Truss, renuncia depois de 45 dias no cargo. Inadimplência no Brasil bate novo recorde e atinge 64 milhões de pessoas. Profissionais ficam sobrecarregados com tarefas que executam fora do horário de trabalho. Mulheres com medo da violência recorrem a aplicativos com botão de pânico que acionam a polícia. Cientistas descobrem pela primeira vez restos de uma família de neandertais em uma caverna da Rússia. Flamengo fecha o orçamento do ano com dinheiro do prêmio pelo título da Copa do Brasil. E quem vai a Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, pode encontrar emoção em um festival sobre a cultura pantaneira. Agora, no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. O TSE aprovou hoje uma nova regra sobre as fake news. Os ministros do tribunal poderão determinar a remoção em no máximo 2 horas das notícias que eles entenderem que não correspondem à verdade dos fatos. A resolução estabelece que, depois da decisão que determine a retirada do conteúdo com informação falsa ou ofensiva em uma rede, as publicações que repliquem aquele tema em outras páginas ou plataformas também deverão ser retiradas do ar por determinação da presidência do TSE, sem necessidade de uma nova ação judicial, o que torna o combate à desinformação mais ágil e amplo. Uma vez a nossa assessoria de desinformação verificando que aquele conteúdo, aquele vídeo, aquele áudio foi repetido, o mesmo conteúdo, não haverá necessidade de uma nova ação, de uma nova representação, de uma nova decisão judicial, haverá extensão e a imediata retirada dessas notícias fraudulentas. A aprovação da nova resolução ocorreu na sessão da Suprema Corte Eleitoral nesta quinta-feira, um dia depois do presidente do TSE se reunir com representantes das principais plataformas digitais para discutir ferramentas de enfrentamento às fake news para o segundo turno das eleições. Segundo o presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes, as denúncias de desinformação às redes sociais aumentaram em mais de 1.600% se comparado às eleições de 2020. Aumentou também a violência política na internet. O presidente do TSE também apelou diretamente aos advogados dos candidatos à presidência para reduzir a animosidade na campanha e construir um diálogo sem discurso de ódio. Sabemos todos que não leva a nada, simplesmente leva a uma corrosão da democracia. Então, exatamente por isso a necessidade de um procedimento mais célere no enfrentamento à desinformação. Na sessão desta quinta-feira, o TSE também aprovou a proibição do pagamento de publicidade 48 horas antes e 24 horas depois da votação. Os aplicativos de celular com o botão do pânico que aciona o número 190 da Polícia Militar têm se tornado grandes aliados de mulheres vítimas de violência. A tecnologia presente em vários estados chegou ao Rio de Janeiro. Flagrantes cada vez mais recorrentes. Nos 4 cantos do Brasil, a violência contra mulheres é registrada. Rio de Janeiro, Goiânia, Piauí, Espírito Santo. Olha aqui, você quebrou meu nariz, vai lá, me bate! Enquanto câmeras hoje espalhadas por todos os cantos ajudam a flagrar agressões, aplicativos de celular colaboram para denúncia, atendimento, proteção às vítimas de violência em todo o Brasil. Essa rede de apoio digital se espalha a cada dia por todos os estados e agora chega também ao Rio de Janeiro com o aplicativo Rede Mulher. Ao baixar o app gratuitamente, a mulher deve preencher um cadastro com informações essenciais para a eficácia do atendimento.
Quando essa mulher entra com essa informação já de cara, é no aplicativo, ela já tem o CPF dela, tem o nome dela. Se ela tiver uma medida protetiva, a gente já sabe. E isso faz o quê? Isso abrevia o tempo dessa checagem e faz com que esse atendimento seja ainda mais rápido. Esse tempo de resposta pode fazer toda a diferença entre a vida e a morte de uma mulher. Esse é o alerta da coordenadora da Patrulha Maria da Penha, um serviço presente em quase todos os estados do país. A Patrulha Maria da Penha, ele é um programa, né, da Polícia Militar voltado para o acompanhamento, né, e fiscalização de medidas protetivas de mulheres que estão em situação de violência. É um modelo que, na verdade, é empregado no país todo e que tem sido muito eficiente na prevenção da reincidência da violência doméstica e principalmente na prevenção de feminicídios. E os aplicativos hoje são ferramentas essenciais para esse trabalho. Quando a gente fala de uma mulher que está em situação de violência doméstica, ela precisa de um atendimento integral. Ela precisa de um acompanhamento da rede, ela precisa de um atendimento pela justiça, pelas delegacias, pela polícia militar. Mas quando a gente fala do momento da emergência, né, daquele momento onde o sujeito está tentando atacá-la novamente, tentando invadir uma residência, essa mulher precisa de rapidez nessa resposta. Além disso, no app Rede Mulher, por exemplo, são muitas as informações e possibilidades disponíveis para as pessoas cadastradas. A mulher pode fazer registro de ocorrência online, ela pode fazer a solicitação da medida protetiva através de um link para o site do TJ, que é o Maria da Penha Virtual. Então, a mulher pode pedir a medida protetiva diretamente pelo aplicativo. Ela pode formar a sua rede de guardiões, quer dizer, formar aquele grupo de pessoas que ela vai notificar no momento que ele está tentando agredir, tentando entrar na casa. Tem também a localização da rede especializada de atendimento à mulher. Então, isso tudo ao alcance da mão. E o mais importante, o botão do pânico, que aciona automaticamente o número 190, a emergência da Polícia Militar. Qualquer mulher, independente da sua classe social, de onde ela esteja, ela pode passar por isso. A gente precisa de muita força, mas saber que a gente não está sozinho e que tem alguém que vai segurar na nossa mão é fundamental. E os aparelhos de celular, que são um dos objetos preferidos de criminosos nas ruas de todo o país, estão merecendo atenção especial da Polícia de Dourados, no Mato Grosso do Sul. A Guarda Municipal de Dourados tem atuado de maneira preventiva em espaços públicos da cidade, verificando situações irregulares e pessoas com atitudes suspeitas. Nessas ações, em 2022, já foram recuperados 29 aparelhos celulares furtados. A pessoa ela é abordada em atitude suspeita, né? E tudo é checado, desde a bicicleta, do veículo, do aparelho celular, né? A guarda faz a consulta no sistema policial, no sistema SIGO, através de convênio com o Estado, e lá, se constar um registro criminal, essa pessoa é encaminhada para a delegacia de polícia, para poder esclarecer aquela situação, e o telefone é devolvido ao legítimo proprietário. O número de ocorrências de celulares roubados ou furtados até o mês de setembro em Dourados ultrapassa a marca de 200 registros. Nós temos aí um registro de ocorrência de 181 furtos de aparelho celular e 36 roubos, né? O furto, que é a situação em que o indivíduo subtrai sem violência, e o roubo é com grave ameaça ou violência, né? Nós temos aí números já levantados até 30 de setembro. A maioria desses aparelhos são encontrados em pontos de vendas de drogas, onde são trocados por entorpecentes ou para quitar dívidas relacionadas ao tráfico e consumo dessas drogas. O indivíduo acaba subtraindo ou roubando, furtando ou roubando o aparelho celular e trocando por drogas, por entorpecentes, nas chamadas bocas de fumo da cidade. Isso tem sido alvo, de várias operações da Polícia Civil. Nós tivemos aí apreensões de celulares no decorrer do ano nessas diligências, Normalmente é uma investigação de tráfico de droga, e chega-se até ao local, a casa, o estabelecimento, e encontra aí os aparelhos celulares. Muitas informações das nossas vidas estão guardadas aqui, no aparelho celular. São fotos, vídeos, dados e informações principalmente financeiras. Mas como fazer para proteger todas essas informações se por acaso esse aparelho for extraviado ou até mesmo roubado?
usar sempre um bloqueio de tela, ou com uma senha, ou com uma biometria, ou com um reconhecimento facial, para poder proteger o acesso ao celular. Segundo, procurar não usar o celular quando a gente está mais distraído, andando na rua. O ideal é que você proteja o chip do seu celular. Isso é fácil de fazer através das configurações, né, do seu aparelho. Então, normalmente, quando você recebe o celular, ele vem com um código padrão da sua operadora, e normalmente a gente não recebe a informação, né, de trocar esse código. Então, esse código é de conhecimento público, digamos assim, na internet você consegue. Então, é importante que você troque esse código. Raquel Miller destaca a importância de comunicar à própria operadora e agências bancárias sobre o ocorrido e dá dicas para aumentar a segurança, principalmente sobre as senhas contidas nos aplicativos. A primeira coisa é você ter anotado o e-mail do seu aparelho, que é um código que identifica esse aparelho, e você ligar para a sua operadora imediatamente, passando esse código para que ela possa bloquear o seu aparelho. E aí você já está praticamente seguro de tudo. Depois, liga para o seu banco ou para os seus bancos, né, porque hoje em dia todo mundo tem aplicativos de banco no celular. Comunique que houve o roubo para que o banco também tome as providências no sentido de bloquear o acesso às suas contas. Não salve senhas de e-mail, senhas de banco e, hoje em dia, né, o WhatsApp, que é o aplicativo que a gente mais usa para poder conversar e trabalhar, faça a autenticação em 2 etapas. E o importante é registrar o boletim de ocorrência assim que acontecer o roubo ou perceber o furto ou extravio. Localizando celulares de origem suspeita, né, de procedência suspeita, é levantado aí pelo número do e-mail, os dados ali do celular, e isso aí alinhado ao registro do boletim de ocorrência. Então, se a gente tem o registro da ocorrência, nós vamos conseguir identificar que aquele aparelho celular apreendido, por exemplo, numa boca de fumo, ele é objeto de roubo, de furto ou qualquer outro delito. A Polícia Federal deflagrou na manhã de hoje a Operação Gold Rush, para investigar um esquema ilegal de comércio de ouro de lavagem de dinheiro que pode ter movimentado mais de 300 milhões de reais ao longo de 5 anos. A investigação teve início após policiais federais analisarem a movimentação financeira de um suspeito detido por tráfico de drogas e terem identificado uma joalheria de fachada em Roraima, que, segundo a própria PF, era usada para encobrir a origem ilícita de uma parte do dinheiro obtido com a venda ilegal de ouro extraído de garimpos ilegais do estado. Já a outra parte chegava ao país irregularmente, trazido da Venezuela, onde os investigados simulavam comprar pequenas quantidades do metal precioso de migrantes venezuelanos recém-chegados ao Brasil em busca de melhores condições de vida. Com base nos indícios reunidos durante a investigação preliminar, foram cumpridos 18 mandados de busca e apreensão simultaneamente em 7 estados: Amapá, Amazonas, Minas Gerais, Pará, Rondônia, Roraima e São Paulo. Além da autorização dos mandados judiciais, a 4ª Vara Federal Criminal da Justiça Federal em Roraima também determinou o bloqueio de mais de 118 milhões de reais de posse dos investigados. A PF ainda apura um possível envolvimento de empresas devidamente regularizadas, como uma prestadora de serviços de limpeza urbana, que teria movimentado mais de 3 milhões de reais para alvos da investigação. Se confirmados os crimes de lavagem de dinheiro, contrabando, extração ilegal de recursos minerais e usurpação de bens da União, os envolvidos podem ser condenados a penas que podem ultrapassar 20 anos de prisão, além de multa. Veja a seguir: profissionais ficam sobrecarregados com tarefas que executam fora do horário de trabalho. E ainda, inadimplência de 64 milhões de pessoas é novo recorde no Brasil. Um estudo realizado com mais de 1.600 pessoas no Brasil mostrou que 57% da população priorizam viver melhor do que por mais tempo. Após diversos meses de estudo e entrevistas realizados pelo Instituto Locomotiva, foi observado que à medida em que envelhecemos, percebemos que viver não tem relação com a quantidade de coisa ou tempo em que se tem, mas sobre como vivemos o tempo que está disponível agora.
A manifestação dessa preferência por mais da metade da população indica que o aumento da expectativa da vida dos adultos não acompanhou o aumento proporcional da qualidade de vida e que os anos a mais não necessariamente nos fariam mais felizes. Dentre os entrevistados, a preferência pela qualidade de vida é maior para as mulheres e pessoas com ensino superior completo. De acordo com o estudo, as pessoas se tornam mais solitárias conforme a idade avança. A maioria desse público disse que o importante é ter uma vida bem vivida e aproveitada, ou um propósito e deixar um legado construído para as próximas gerações. Para especialistas, com o decorrer do tempo, é normal que questões como o que realmente faz sentido para ter uma existência com mais significado comecem a aparecer. Esse pensamento vai ao encontro de sermos nossa melhor versão. Para evitar o pensamento de estar fazendo muita coisa a todo momento, simultaneamente com o pensamento de não ter tempo de fazer nada, devemos ter a cabeça no lugar sempre, aproveitar todos os momentos com familiares e amigos e, o mais importante de tudo, encontrar a felicidade, independentemente do tempo e do momento. Talvez você não conheça o termo Hidden Overwork ou trabalho oculto, mas provavelmente se identifique. Se você é daqueles profissionais que mesmo fora do horário de trabalho não consegue se desconectar das atividades, então você faz parte desse panorama. A prática do Hidden Overwork consiste em dedicar seu tempo de descanso, seja da jornada de hoje para amanhã, seja nos dias de folga e até mesmo nas férias, resolvendo problemas ou questões que envolvem seu trabalho. E isso não é de agora. Na verdade, essa sobrecarga ganhou mais visibilidade com a chegada da pandemia e o home office, já que a sua casa se transformou no seu ambiente de trabalho. São dois os principais motivos que levam a esse cenário. Querer realmente aproveitar o tempo livre para se aprimorar, almejando um crescimento na empresa, ou até no combate do que é chamado síndrome do impostor no trabalho, que é aquela sensação de duvidar de si mesmo em relação a conquistas profissionais. Ou seja, um motivo que tem como característica proposital e outro considerado como uma compulsão, quando a atividade vem através de um sentimento de pressão do mercado ou até da própria empresa. Só que nos dois exemplos há o mesmo problema. Quando você gosta do que faz, não percebe que está passando do limite. E quando você faz porque está programado e se torna algo inconsciente e automático, é imperceptível a curto prazo, mas pode resultar em improdutividade e desencadear o esgotamento profissional, que é a síndrome de burnout. Para evitar esse extremo, existem maneiras de fazer a mente rodar em outra frequência, como praticar exercícios físicos diários, ler um livro, jogar videogame, cuidar do sono e da alimentação. Nada relacionado ao trabalho. O número de brasileiros com dificuldade para pagar as contas em dia bateu um novo recorde. Agora existem 64 milhões de inadimplentes. Apenas entre agosto e setembro, essa conta aumentou em 15 milhões de consumidores. O levantamento realizado pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas e pelo Serviço de Proteção ao Crédito, o SPC Brasil, mostrou que o crescimento na base interanual se concentrou no aumento de inclusões de devedores com tempo de inadimplência de 91 dias a um ano. No mês de setembro, a faixa de idade com mais devedores foi de 30 a 39 anos, o que representa 24% do total de inadimplentes. A distribuição foi composta por 50,9% de mulheres e 49,10% de homens. A dívida por consumidor no período era, em média, de R$ 3.688,96. Os consumidores com dívidas de até R$ 500 eram 34,14% contra 48,87% com dívida de até R$ 1.000. Os bancos são o setor credor com maior concentração de dívida no país, com 61,18%, seguido por comércio, água, luz e comunicação. E a intenção de consumo das famílias cresceu em outubro. Foi a 9ª alta seguida do indicador. A Confederação Nacional do Comércio informou que a intenção de consumo das famílias cresceu 2,1% em outubro deste ano, na comparação com o mês anterior.
Com o resultado, o indicador atingiu 87 pontos na escala de 0 a 200. Essa foi a 9ª alta seguida do indicador e pode ser explicada por fatores como a deflação dos últimos meses, o crescimento do emprego formal, a transferência de renda e as contratações de crédito. O nível de consumo atual subiu mais, mas a perspectiva de consumo também registrou alta. Na comparação com outubro de 2021, o crescimento chegou a 18,9%, com destaques para a renda atual e a perspectiva profissional. A intenção de consumo cresceu mais nas famílias com renda mais baixa, em relação a outubro do ano passado. E entre quem ganha mais de 10 salários mínimos, também houve crescimento. O INSS prorrogou a liberação de auxílio-doença sem perícia médica presencial por mais 90 dias. Lembrando que o auxílio sem a perícia não vale para benefícios que estejam ligados à doença ou acidente de trabalho. Para pedir, o segurado deve acessar o site ou o aplicativo Meu INSS e anexar a documentação médica. Por lei, o INSS tem até 45 dias para dar uma resposta. Se for negativa, será possível entrar com recurso. O Tribunal de Justiça do Paraná aprovou uma indenização retroativa aos juízes e desembargadores. Segundo o decreto, os magistrados que acumularam processos podem receber um reajuste de 30% no salário. A indenização aprovada pelo Tribunal de Justiça do Paraná a juízes e desembargadores pode passar de R$ 200 milhões. Segundo o decreto, magistrados que acumularam processos ou funções entre janeiro de 2015 e abril de 2018 podem receber extra de 1/3 no salário. Para receber a gratificação, os magistrados devem declarar que acumularam trabalho no período, assumir a responsabilidade na declaração e assinar requerimento. A autorização de pagamento atende a um pedido da Associação dos Magistrados do Paraná. Eles alegaram que, desde janeiro de 2015, juízes federais e trabalhistas passaram a receber a gratificação e, no Paraná, os juízes estaduais só tiveram direito ao pagamento a partir de abril de 2018. Dos 939 magistrados no Paraná, quase 900 já fizeram o pedido. Segundo o TJ, a indenização conta com juros e correção monetária, não terá retenção de imposto de renda nem de contribuição previdenciária. A primeira parcela dos pagamentos já foi feita e todos que fizeram o pedido receberam o valor de R$ 4.990, que corresponde apenas aos juros, segundo o tribunal. Ainda segundo a instituição, o pagamento será parcelado em até 180 meses. A Secretaria de Comércio Exterior divulgou que as exportações de carne suína in natura rendeu aproximadamente $72 milhões somente nos primeiros 5 dias de outubro, tendo uma média de $14 milhões por dia. Quando comparado ao valor médio diário de outubro do ano passado, o aumento foi de 41%. Com investidores acompanhando os desdobramentos do período eleitoral a 10 dias do segundo turno para o cargo de presidente da República, o dólar fechou em queda nesta quinta-feira, de 1,08%, cotado em R$ 5,21 na venda. Já a Bolsa de Valores fechou em alta de 0,77% aos 117.171 pontos. E o número de usuários que aderiram à versão digital da Carteira Nacional de Habilitação triplicou nos últimos 2 anos. O Brasil tem mais de 79 milhões de condutores habilitados e cerca de 38% utilizam a inovação. Para a Secretaria Nacional do Trânsito, o crescimento aconteceu porque o aplicativo tem muitas funções e variedades de informações que facilita o motorista a baixar tanto a carteira de habilitação como o documento do veículo. O aplicativo é de graça. O Conselho Nacional de Trânsito alterou algumas regras sobre o uso de películas nos vidros dos veículos. Aqueles que forem flagrados rodando com bolhas de ar no insufilme podem ser multados. Com as novas determinações, os motoristas devem ter alerta redobrado. O insufilme utilizado em vidro de veículos não pode atrapalhar a visão e nem a dirigibilidade do motorista. Caso contrário, o proprietário poderá ser penalizado com uma multa de R$ 195,30, além de 5 pontos na carteira. A resolução diz que o campo de visualização do motorista não pode ser inferior a 70% no caso de para-brisa e vidros laterais dianteiros.
Também é preciso conter no insufilme uma espécie de marca d'água, indicando seu grau de visibilidade. Durante as blitz e os comandos, os policiais militares que desconfiarem de irregularidades podem usar um aparelho medidor de transmitância luminosa, que aponta se o índice está dentro dos padrões permitidos. Esse aparelho consegue medir o quanto de luz que passa e também se é possível enxergar de dentro para fora do veículo e de fora para dentro, principalmente numa fiscalização de trânsito. Caso comprovada a irregularidade, o policial militar pode solicitar que o motorista retire a película na hora, ou até mesmo apreender o veículo. A nova legislação também continua contra o uso de vidros reflexivos, como espelhados ou opacos. Outra novidade é a proibição do uso de painéis luminosos, com mensagens no para-brisa ou nos vidros laterais, que durante muito tempo foram utilizados por alguns motoristas de aplicativo para identificar para qual empresa eles trabalham. Alguns quesitos continuaram os mesmos na nova regra, como a proibição de adesivos, legendas e símbolos pintados nas áreas envidraçadas dos veículos. Há 10 dias das eleições, os 2 candidatos à presidência da República continuam suas campanhas na região sudeste do país. Jaqueline Fonseca conta como foi a agenda desta quinta-feira. O candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, cumpriu a agenda no Rio de Janeiro nesta quinta-feira. Pela manhã, deu entrevista em Copacabana, depois participou de caminhadas, primeiro em São Gonçalo, depois em Padre Miguel. Já o candidato à reeleição pelo PL, Jair Bolsonaro, cumpriu a agenda em São Paulo. Se encontrou com influenciadores digitais, depois participou de reunião com prefeitos e vereadores de São Paulo. E à noite, participou de podcast. De Brasília, Jaqueline Fonseca. A primeira-ministra do Reino Unido, Liz Truss, renunciou ao cargo após 45 dias no poder. Ela não resistiu à crise iniciada com o anúncio de um ousado plano de redução de impostos. De acordo com um parlamentar da legenda, um sucessor será definido até sexta-feira, dia 28 de outubro. Boris Johnson é um dos nomes cogitados. Em frente ao Downing Street, a líder de 47 anos fez um discurso de despedida. I came into office at a time of great economic. Assumi em um momento de grande instabilidade econômica e internacional. Famílias e empresas estavam preocupadas em como pagar suas contas. A guerra ilegal de Putin na Ucrânia ameaça a segurança de todo o continente. Estabelecemos uma visão para uma economia de baixo imposto e alto crescimento, que tiraria vantagem das liberdades do Brexit. Reconheço, porém, que, dada a situação, não posso cumprir o mandato em que fui eleita pelo Partido Conservador. I recognize, though, given the situation, I cannot deliver the mandate on which I was elected by the Conservative Party. Mais impopular do que nunca entre a opinião pública, sem um programa econômico após a humilhante renúncia aos cortes de impostos e ficando sem 2 de seus ministros mais importantes, Liz Truss estava por um fio. O chamado mini-orçamento, que previa corte de impostos de até 45 bilhões de libras, desagradou quase que imediatamente os mercados e vários economistas. O diagnóstico era que o movimento seria muito arriscado no momento em que o país vive a pior inflação dos últimos 40 anos. Riscos crescentes de recessão e custos de empréstimos mais altos nas economias avançadas. Na sequência, a libra caiu para seu patamar mais baixo em relação ao dólar e os rendimentos dos títulos do governo subiram em alta velocidade. Em meio à crise econômica do custo de vida, com milhões de britânicos sofrendo com a inflação, o Partido Conservador relança agora uma eleição interna para encontrar um novo líder, o 5º em 6 anos. Perto de completar 8 meses do conflito entre Rússia e Ucrânia, as ruas de Moscou estão cada vez mais desertas. É um reflexo natural, é um cenário que pode ser explicado pelo medo do recrutamento de servir às Forças Armadas após decreto do presidente Vladimir Putin. Moscou conta com 12 milhões de homens, mas visivelmente a capital russa está completamente vazia. Alguns partiram quando a guerra na Ucrânia estourou. Outros fugiram porque temiam a prisão ou a opressão. Só que há um mês,
o presidente Putin decretou a mobilização de 300 mil homens para o exército, fazendo com que mais homens fugissem do país nas últimas semanas para evitar o alistamento militar, além de temerem que a Rússia pudesse fechar as fronteiras. Segundo as autoridades locais, pelo menos 200 mil foram para o vizinho Cazaquistão, onde os russos podem entrar sem o passaporte. Dezenas de milhares de outros fugiram para a Geórgia, Armênia, Azerbaijão, Israel, Argentina e Europa Ocidental. Muitas mulheres casadas permaneceram em Moscou quando seus maridos fugiram depois de receberem um aviso de convocação que sofrem pelo medo de que seu cônjuge não consiga voltar vivo do conflito. A insegurança e a revolta da população pode começar a desestruturar a Rússia internamente, já que os movimentos sociais, os conflitos e as manifestações contra o abuso das forças armadas têm peso suficiente para abalar o governo de Putin. Os líderes europeus iniciaram uma cúpula nesta quinta-feira em Bruxelas, sob enorme pressão para preservar a unidade do bloco e encontrar uma solução consensual para a crise energética agravada pela ofensiva russa na Ucrânia. Os 27 países do bloco discutem há vários meses sobre como lidar com o aumento exponencial das tarifas de energia, mas agora, com a aproximação do inverno no hemisfério norte, enfrentam a urgência de adotar soluções concretas. O conflito na Ucrânia fez com que a Rússia reduzisse drasticamente o fornecimento de gás para a indústria europeia e o bloco enfrenta o desafio de chegar a um acordo sobre uma saída conjunta. A Comissão Europeia, o braço executivo da União Europeia, chegou a sugerir a adoção de um preço máximo para todas as compras de gás, ainda que a ideia vá contra as objeções da Alemanha, a maior economia do bloco. Antes do início da cúpula, Espanha, França e Portugal anunciaram um acordo para a implementação de um gasoduto que vai ligar Barcelona a Marsella, numa interligação da Península Ibérica com o resto do bloco através do território francês. O governo da Etiópia anunciou nesta quinta-feira que vai participar das negociações de paz organizadas pela União Africana para tentar acabar com o conflito na região separatista de Tigré, no norte do país. Os apelos internacionais para frear a escalada de violência no território aumentaram depois de uma tentativa frustrada de levar as duas partes à mesa de negociações. Os combates na região ficaram mais intensos e o governo prometeu retirar dos rebeldes o controle dos aeroportos e de outras instalações federais como parte de uma estratégia de medidas defensivas. O governo anunciou nesta semana a tomada de 3 localidades no Tigré, onde as forças etíopes, aliadas com tropas da Eritreia, iniciaram uma ofensiva contra os rebeldes da região. O avanço das tropas pela região provocou temores de que os civis, os trabalhadores humanitários e os deslocados permaneçam bloqueados pelos confrontos. O norte da Etiópia é cenário há quase 2 anos de uma guerra que provocou uma catástrofe humanitária. Os quase 6 milhões de habitantes do Tigré estão praticamente isolados do mundo e enfrentam escassez de combustíveis, alimentos e remédios, além da falta de serviços básicos. A Organização Mundial da Saúde mudou o esquema de vacinação contra a cólera por conta de surtos nunca antes vistos. Em 2022, cerca de 30 países relataram casos da doença. O número impressiona, já que nos últimos 5 anos foram 20 nações. A cólera é uma doença bacteriana infecciosa intestinal aguda, transmitida por contato e contaminação das fezes ou pela ingestão de água e alimentos infectados. Mas até poucos anos, a doença era considerada controlada por conta do alto índice de vacinação e controle dos casos registrados. Contudo, a escassez de vacinas contra a doença forçou a OMS a alterar o esquema de 2 doses do imunizante para apenas uma. A demanda forçada veio depois do aumento inesperado na demanda, motivado pelos surtos da doença em diversas partes do mundo. Desde janeiro deste ano, 29 países relataram casos de cólera, incluindo Haiti, Malawi e Síria, que enfrentam cenários mais alarmantes. A OMS afirma que a estratégia de dose única provou ser eficaz, mas reconhece que faltam evidências para medir a duração exata da proteção contra a doença pelo regime. Outro ponto que tem preocupado é que a oferta atual de vacinas contra a cólera é extremamente limitada.
Uma das razões é a decisão de uma fabricante indiana, filial da francesa Sanofi, de interromper sua produção até o final do ano. O objetivo principal da OMS em alterar o esquema de vacinação é para tentar, de alguma forma, fornecer a proteção contra a cólera para mais pessoas, com um contingente de imunizantes equivalente ao esquema antigo, de 2 doses, evitando novos surtos da doença ainda este ano. Os cientistas descobriram pela primeira vez os restos de um clã neandertal, que incluía um pai e sua filha em uma caverna russa, oferecendo uma rara janela para os tempos antigos. O clã foi descoberto durante um dos maiores estudos genéticos de uma população neandertal realizada até hoje e publicada na revista Nature. O estudo foi realizado por uma equipe de cientistas de vários países, incluindo Svante Pääbo, geneticista sueco que ganhou o Prêmio Nobel de Medicina este mês por seu trabalho mapeando os nossos laços genéticos com os neandertais. Os cientistas usaram o DNA extraído de fósseis encontrado em Chagirskaya e de 2 outros neandertais encontrados em uma caverna próxima para mapear as relações entre os indivíduos e buscar pistas sobre como viviam. A suspeita é que os 2 morreram juntos cerca de 54 mil anos atrás, talvez tragicamente, de fome ou uma grande tempestade, nas montanhas do sul da Sibéria. Eles viviam no topo de um penhasco rochoso nos confins da faixa de ocorrência conhecida dos Neandertais, que se estende das regiões atlânticas da Europa até a Ásia Central. A organização social das populações neandertais não é bem compreendida. A pesquisa mais recente sugere que, pelo menos na Sibéria, os neandertais viviam em grupos de 10 a 20 pessoas, semelhantes aos gorilas das montanhas atuais, que são uma espécie ameaçada de extinção. O estudo também revelou que a diversidade genética dos cromossomos Y transmitidos apenas pela linha masculina era muito menor do que a do DNA mitocondrial nos indivíduos, o que os autores dizem sugerir que as mulheres neandertais eram mais propensas a migrar do que os homens. Esse padrão também é visto em muitas sociedades humanas, onde as mulheres se casam e se mudam com a família de seus maridos antes de terem filhos. E veja a seguir, Flamengo fecha o orçamento do ano com dinheiro do prêmio pelo título da Copa do Brasil. E ainda, quem vai a Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, encontra em um festival sobre a cultura pantaneira e se emociona. Alunos de Campo Grande, capital de Mato Grosso do Sul, estão aprendendo na prática a importância da preservação do meio ambiente através da coleta de resíduos. O projeto desenvolvido na escola é para conscientizar sobre o consumo sustentável e o local adequado para descartes. O projeto, que acontece na Escola Estadual Sebastião Santana de Oliveira, no bairro Zé Abrão, em Campo Grande, tem raízes em todo o mundo. A Semana Lixo Zero é um movimento que acontece a nível nacional, que é a semana que a gente para impactar pessoas e trazer esse conhecimento do consumo sustentável, ensinar a fazer a separação. É o momento, na verdade, que a gente traz a visibilidade para as ações que a gente já faz o ano inteiro. A ação de agora é o último ato de um processo que começou há algumas semanas. Uma das principais problemáticas ambientais é a questão da destinação incorreta do resíduo sólido. Então a gente tem essas ações para minimizar os impactos. Depois que os resíduos foram coletados e trazidos aqui à escola, eles então são separados pelos alunos, que vão fazer o que eles chamam de gravimetria. É para entender como que funciona toda essa geração de resíduos e dar a destinação adequada para cada uma delas. Ação importante para a consciência ambiental desde cedo. O ser humano, você sensibiliza, depois conscientiza e depois coloca em prática. É o que nós estamos fazendo hoje. Então bora fazer a separação e, claro, a pesagem do material. Aqui há muitos ensinamentos. O primeiro... Aprendi a colocar o lixo no lixo. Mas a maioria não é lixo, mas resíduos sólidos. Separar os resíduos sólidos. E o resultado? Preservação. Eu aprendi que a gente tem que reciclar os lixos para
ajudar o meio ambiente, preservar o meio ambiente e ensinar as outras pessoas que a importância disso. Gestos simples que podem transformar o meio ambiente e garantir um futuro sustentável. A Semana Lixo Zero é de 21 a 30 de outubro, mas esse tipo de ação deve ser feita por todos o ano todo. E tudo que é separado aqui vai ser reciclado. Os reservatórios encerraram o período seco com o melhor patamar desde 2011. Segundo o relatório, a expectativa do estudo é de bandeira verde em 2023. Apesar da retração de 3,34% do volume equivalente do Sistema Interligado Nacional, os reservatórios do Brasil encerraram o período seco com o melhor patamar desde 2011. O relatório foi realizado pelo Interresearch, com base em dados da Operadora Nacional do Sistema Elétrico, a ANEEL, e da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica. De acordo com as informações, os resultados aferidos no último mês foram os melhores para o subsistema Sudeste Centro-Oeste na última década, com 51% de energia armazenada em setembro de 2022. O maior percentual desde 2011, que ficou em 65%. O estudo observou também em setembro uma retração de 58% no nível de geração térmica, dada a melhora do cenário hídrico e da expansão anual da energia eólica e da fotovoltaica. Com a estabilidade no cenário hidráulico, a bandeira verde foi anunciada em 16 de abril deste ano, sendo mantida em outubro, segundo o anúncio da ANEEL. Os apaixonados pela Fórmula 1 vão poder conferir até 20 de novembro a história dos 50 anos de corridas no Brasil, no Parque do Ibirapuera, em São Paulo. O Neto Machado e o Carlos, que fazem parte do grupo Confraria Grid, logo que souberam, vieram ver a trajetória dos grandes prêmios. O evento celebra os 50 anos de Fórmula 1 no país. É paixão mesmo, é paixão pelo automobilismo, desde o tempo de Jacarepaguá ainda. A gente era moleque e ia acampar lá para assistir corrida, fazer uma bate e volta. Logo na entrada, o visitante vai ver pela primeira vez o troféu exposto de José Carlos Patti, que dá hoje nome ao Autódromo de Interlagos. A corrida, que começou a acontecer primeiramente em São Paulo, foi transferida durante 10 anos para Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, para que o autódromo fosse reformado. Recentemente, as competições voltaram a acontecer na capital paulista. A exposição apresenta algumas curiosidades. Os fãs do automobilismo vão ter na exposição uma grande oportunidade de entrar num verdadeiro túnel do tempo e visitar carros históricos, como essa réplica da Lotus de Ayrton Senna de 1985. Aqui nesse espaço, são reunidas memórias de tio e sobrinho com os macacões de Bruno e Ayrton Senna. Gostei dos carros, dos pilotos, os macacão deles, né, assim, e tirar uma foto, registrar tudo para mim estar mostrando para meu filho e os familiares e os amigos. A exposição ainda conta com simuladores para quem quer ser piloto por um dia, levando o visitante a vivenciar uma experiência única. A gente tem aí os nossos monitores com as bandeiradas, fazendo você vivenciar também a regra da Fórmula 1. A gente trouxe muito acervo também dos bastidores da Fórmula 1, de safety car, que é um lugar que às vezes a gente não tem acesso, ou que a gente às vezes nem conhece todas as regras da Fórmula 1. Então a gente também tentou trazer isso para o público também experimentar e vivenciar um GP como se eu estivesse lá dentro mesmo, como se eu fosse o próprio piloto. A expectativa dos organizadores é de que 200 mil pessoas visitem o local até o dia 20 de novembro. A Fórmula 1 está resgatando esse público de uma forma mais recente nos últimos anos. Então ver esse público aqui e ver quanto eles ficaram admirados com essa história de uma época que eles não conheciam e poder ver foto, ver capacete, ver essa memorabilia mesmo, foi muito legal. Começou hoje em São Paulo a 46ª edição da Mostra Internacional de Cinema, em formato majoritariamente presencial, com um catálogo de mais de 200 títulos produzidos em diferentes partes do planeta. Dos 223 filmes, 206 serão exibidos em salas de cinema e 17 em plataformas de streaming. Sem contar que, dentre os que já foram selecionados, estão 13 já indicados ao Oscar na categoria de melhor filme internacional.
61 títulos brasileiros e trabalhos que já se destacaram nos renomados festivais de Veneza, Berlim, San Sebastián, Locarno e Cannes. O artista convidado para produzir o cartaz da amostra deste ano foi o muralista Cobra. Nascido na zona sul da capital paulista, ele é personagem do documentário Cobra Autorretrato de Lina Chami, que será apresentado no festival. Batizado de Volta a Sonhar, o cartaz faz conexão entre a cena clássica do filme A Viagem à Lua, de 1902, de George Méliès, e uma passagem da cidade de São Paulo. Segundo os organizadores da amostra, simboliza que o cinema pode abrir horizontes em lugares inimagináveis e nos levar ao universo dos sonhos, onde diferentes perspectivas se abrem para a fantasia e a criatividade. Até sábado, vários artistas e artesãos sul-mato-grossenses vão se apresentar no Rio de Janeiro mostrando um pouco dos costumes de Corumbá e Ladário. A Semana Pantaneira promete dar visibilidade à cultura da região. O violonista Marcelo Loureiro abriu a Semana Pantaneira no Centro Sebrae de Referência do Artesanato Brasileiro, que fica no Rio de Janeiro. O evento começou no dia 18 e vai até 22 de outubro. Todo o artista, todo o artesão, né, que procura a visibilidade, que procura o artesanato como negócio, como geração de renda, para ele é ótimo estar no CRAB. Né? Porque assim, a gente entende que o Rio de Janeiro ele acaba sendo a entrada, né, do mundo para o Brasil. Então, quando a gente pensou em fazer a exposição, a gente pensou justamente nisso, dar visibilidade para os nossos produtos, para os nossos artesãos. Durante os 5 dias de evento, vão passar pelo espaço do Sebrae 16 artistas de Mato Grosso do Sul. E nossa culinária também vai estar presente. A gente vai trazer para cá um cozinheiro do Pantanal que nunca veio no Rio, nunca andou de avião, que não conhece o mar, né? A gente vai trazer para fazer a comida de comitiva aqui para os cariocas verem. Assim, tá um frisson, né? Todo mundo vivendo mesmo a cultura pantaneira aqui no Rio de Janeiro. Seu Sebastião, que mora em Corumbá, é um dos artistas que vão estar na Semana Pantaneira. Ele tem 78 anos e desde muito cedo teve contato com a viola de coxo. 13, 14 anos por aí. Mas fazia muito para brincar, né? Brinquedo. Aí quando foi fazer a viola verdadeira, eu já estava de 14. A viola que eu usei para tocar, que eu mesmo fiz, eu já estava com 15 para 16 anos. O instrumento é típico de Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. Originalmente, a viola é feita com madeira do mesmo tronco maciço de árvore para colocar alimentos para animais na zona rural. Daí o nome viola de coxo. E as cordas, olha só que curiosidade. Matava um bicho, como no caso o macaco, bugio, aquele ouriço cacheiro, para tirar a tripa dele para fazer a corda. Que essa corda que nós estamos usando hoje é de nylon. O seu Sebastião não esconde a ansiedade de se apresentar no Rio de Janeiro. Eu estou aqui um pouco nervoso, porque eu vou encontrar aqui uma pessoa que eu considero maiores mestres da viola lá de Mato Grosso. Ao longo da vida, o seu Sebastião já fabricou quase 1000 violas de coxo. E é claro que a gente quer ouvi-lo tocar. Seu Sebastião, manda ver pra gente um som de siriri. Oi, lai, 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 oi, lai, lai, não. Oi, lai, 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 não. Marrequinha da lagoa, tuiuiu do Pantanal. Marrequinha da lagoa, tuiuiu do Pantanal. Marrequinha pega peixe, tuiuiu já vem tomar. Marrequinha pega peixe, tuiuiu já vem tomar. Pessoal, são relíquias brasileiras. E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela sua companhia, um ótimo fim de noite para você e até amanhã. Uma boa noite, fiquem na paz. Tchau.